Segunda parte de esta Copa Fronteira de Automovilismo. ¿Le parece si seguimos viendo la segunda parte del informe sobre el nitrometano? ¿Cómo no? Adelante. Comparado com o SE do metanol, a vantagem teórica do nitro é quase 40% em relação ao AF estequiométrico e mais de 110% em proporções de potência teórica máxima. Quando se adiciona o valor de vaporização elevado no nitrometano, cerca de 2 vezes do metanol, você também terá um efeito significativo de resfriamento da câmara. O problema é que muitas vezes esse nitro quer explodir ao invés de queimar, de forma controlada como num motor a gasolina ajustado adequadamente, onde deve-se buscar ao máximo uma maneira de controlar a combustão e reduzir pontos quentes na câmara. A octanagem, ou índice antidetonante do nitrometano, não possui valor fixo, varia em função da velocidade da compressão, ou, em outras palavras, do RPM do motor. Cuidados com o uso de nitrometano. Ao contrário do metanol, a gasolina tem um limite de dissolução em nitrometano. Porcentagem superior a 3% cria um corpo de precipitação, havendo a necessidade maior de oxidação. Aconselha-se adicionar um pouco de metanol, formando uma mistura tricombustível. Os gases de escape de um motor de combustão interna, cujo o combustível inclui nitrometano, irá conter vapor de ácido nítrico, o qual é corrosivo e, quando inalado, provoca reações musculares, tornando impossível respirar. Pessoas expostas a ele devem utilizar máscaras especiais para gases especiais e não uma simples máscara de proteção. Motores não devem dar a partida com combustível com altas concentrações de nitrometano, devido à possibilidade de ocasionar uma explosão ao invés de combustão e gerar danos nas partes móveis do motor. O nitrometano, por outro lado, possibilita um aumento de potência muito grande em um motor de combustão interna, mas também diminui drasticamente a vida útil do motor quando utilizado em grandes percentuais, gerando a possibilidade de quebra das peças móveis do motor, mesmo com as mesmas forem superdimensionadas. Quais são as características de um motor com nitrometano? Segundo Jane Adams, normalmente um motor aspirado, movido a nitrometano, não gosta de operar com um RPM tão alto quanto motores a gasolina ou a álcool. Em alto RPM, há muito pouco volume de combustível e não há tempo suficiente para queimar tudo. Um dragster a metanol com um compressor tipo parafuso blower pode operar até 10.000, 10.500 RPM. Esses são exemplos de dragster top álcool. Já um e-fuel, motor normalmente aspirado que opera com nitrometano, chega a RPMs máximos de 6.700 RPM. Peças leves não são tão importantes como motores aspirados a metanol, já que o motor não está atingindo o RPM alto. Suportar as grandes cargas de pressão sem fadiga é a prioridade. Pistões, pinos, biela, árvore de manivela devem ser mais reforçados. Por exemplo, a biela é uma das chaves desse quebra-cabeça, quando utilizado em grandes percentuais de nitrometano. Elas são normalmente de alumínio, obviamente mais leves que o aço, mas o objetivo principal é usá-las devido ao amortecimento do choque da combustão oferecido pelo alumínio 7075 T6, que é um alumínio utilizado na aviação. Tudo tem mais folga em motores com nitrometano e se usa um óleo lubrificante monoviscoso, no caso do e-fuel, 70W. Há também uma quantidade enorme de blow-by devido à tremenda pressão interna do motor. Então, para isso, tem que ter alguns cuidados também. Os motores com altas porcentagens de nitrometano exigem taxas de compressão mais baixas. Normalmente aspirado com gasolina, alta octanagem ou a metanol pode chegar até 15:1. Com nitro, cerca de 10 a 11:1. Já um motor superalimentado, o exemplo um top fuel, pode ser de 6:1 de taxa de compressão para grandes percentuais de nitrometano.
Em projetos de motores aspirados para o uso de nitro, é muito importante partir da premissa que se faz um motor para o combustível e não ao contrário, o que ocorre muito no Brasil. Em relação ao CFM, ou volume de entrada e volume de saída do cabeçote entre a admissão e o escape, é muito diferente de motores a metanol, podendo chegar até 90% da capacidade de admissão para o escape. Por que isso? Porque ele deve liberar todo o volume extra de gases gerado pelo nitrometano. Outra questão importante é o diagrama de comando e o enquadramento do mesmo para o uso do nitrometano. Deve proporcionar um melhor escoamento dos gases a fim de buscar mais potência. Se não conseguir escoar esses gases, eu vou gerar uma certa contrapressão e diminuindo a possibilidade de gerar potência. Sistema de ignição para motores com nitrometano. Para altas porcentagens de nitrometano, é necessário um sistema de ignição poderoso. Hoje, um top fuel usa um MSD Promag 44, que gera 50.000 volts e 44 amperes. Isso gera um arco elétrico equivalente a uma solda em cada cilindro, sendo que tem 2 pontos de ignição ou 2 velas para cada cilindro. Com a atual regra de 90% de nitro e 10% de metanol na mistura do combustível, NHRA, modernos motores de top fuel com 500 polegadas podem chegar a 10.000 cavalos. Isso é mais de 1.000 cavalos por cilindro ou 16 cavalos por polegada cúbica. Se a faísca falhar no início da competição, o nitro não é queimado e pode acumular, e em seguida literalmente explodir o cabeçote, bloco e todas as partes móveis, gerando uma força absurda nessa combustão. Porcentagem de nitrometano. Embora seja possível usar 100% de nitro, e muitos preparadores já usaram, o risco de acidente por autoignição é muito grande, como já falamos. Outro fator, segundo Jane Addams, mesmo que as regras permitam 100% o nitrometano misturado com outro combustível, faz com que o carro se torne mais consistente, menos tendência de perder os cilindros por falha de ignição. E, segundo a experiência de Jane Addams, ele sugere no máximo 98% de nitrometano. Graças aos avanços da tecnologia de ignição e de controle, atualmente é possível utilizar valores mais altos, mas o risco ainda permanece. As ignições do passado simplesmente não comportavam esse tipo de volume, diferente das ignições atuais, como já comentado, as Promag 44. Independente disso, a NHRA, que é a maior associação de arrancada do mundo, restringe para 90%, e o objetivo é limitar velocidades e performance do carro de uma certa maneira. ¿Qué me dice de todo esto? A mí me enloqueció cuando lo vi. Aparte, me pareció altamente interesante el tema, si bien no cuadra mucho de repente dentro de los Chevette, porque estamos reglamentados para otro combustible. Las jaulas sabemos que están corriendo algunas alcohol, y había mucha gente el año pasado que ya estaba experimentando con mezcla de combustible. Entonces me pareció un argumento técnico bastante interesante, todo lo claro que lo dijo, algo tan difícil, me pareció con palabras bastante entendibles para todos. La verdad que Cristian es, no solo como técnico, ingeniero, es una persona increíble, sino como persona es un gran amigo, un gran profesor. Tuve la suerte de poder cursar con él un curso en Buenos Aires y lo conozco, y es un campeón. Capaz que podemos tenerlo en alguna entrevista. ¿Cómo no? Es una persona, como se dice acá, es bien gaucho. Vamos a la pausa y ya viene el entrevistado. Lo dejo a Julio con el entrevistado del día de hoy, ¿le parece? ¿Cómo no? ¿Vamos adelante? ¿Cómo no?